Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. E vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá? A Morte, Rainha de Pentáculos ou Rainha de Ouros, Ás de Paus, 8 de Paus, o Mago, 4 de Espadas e a Torre. Três de Paus, 4 de Paus. O Hierofante, 4 de Pentáculos ou 4 de Ouros, 6 de Pentáculos ou 6 de Ouros, 6 de Espadas e 3 de Copas. O Carro, Cavaleiro de Paus, 7 de Paus, 7 de Espadas, 5 de Pentáculos, dois de Espadas, e Pajem de Pentáculos ou Pajem de Ouros. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio. E sim, essa pessoa acha que te esqueceu aqui, ó. A morte fechou o ciclo. Terminou. Exatamente. Mas essa morte aqui, ela é muito transformadora, tá? Essa pessoa, ela pensa assim, tipo, já foi. Já foi, não penso mais nele, não penso mais nela. Já foi, ela morreu, ele morreu, foi, tchau, um abraço, foi embora. Mas aí o que acontece? O grande problema é que o tempo faz com que as coisas criem uma certa metamorfose natural dentro das questões do pensamento. E nisso o tempo passa e as coisas mudam, e mudam mesmo. E com o tempo mudando, essa pessoa,
começa a ter uma percepção sua que você começou a atingir algumas metas. Exatamente, você começou a atingir algumas metas. E essa pessoa começou a perceber que você começou a atingir algumas metas materiais aqui na Rainha de Pentáculos ou Rainha de Ouros. Essa pessoa começa a ver você como uma pessoa que parece que depois que você saiu dele ou saiu dela, você começou a atingir um nível diferente. E essa pessoa tá meio que, vamos dizer assim, analisando todas essas situações. E isso é bem interessante que você está muito ativa ou muito ativo na mente dessa pessoa. A morte, sendo vamos dizer assim, um arcano maior, mostra que você está muito ativo ou muito ativo como rainha de paus, perdão, rainha de ouros, mostra você muito ativo ou ativo, e o Ás de Paus também, porque o Ás de Pau, ele fala muito sobre a criatividade mental, e a criatividade mental dessa pessoa está muito forte em relação a você. O pensamento dessa pessoa até mesmo pensou que fosse dissolver totalmente, tá? Fosse te esquecer totalmente. Mas quando aparece a morte, que é uma transformação, uma mudança ou o final de um pensamento que essa pessoa possa ter por você, as cartas a seguir, a influência energética, mostra que não, essa pessoa não te esqueceu e essa pessoa está pensando sobre você muito mais do que nunca. Por mais que pareça que essa pessoa possa estar escondida ou escondido ou não se manifestando, os pensamentos dessa pessoa estão muito fortes em relação a você. E, no caso, a prova aqui é que, independentemente dessa rainha de pentáculos, esse Ás de paus aqui me mostra uma influência muito forte, porque é uma carta de fogo. Temos aqui uma carta de terra, mas essa carta de fogo aqui é a que me chamou mais atenção. Energeticamente me mostra uma influência muito forte sobre dessa pessoa, né, em relação a você, né, com os pensamentos. E o mais interessante é que esse Ás de Pau saiu do lado dessa Rainha de Pentáculos e saiu aqui do lado também desse Oito de Paus. Tá vendo? Outra carta de fogo, duas cartas de fogo e uma carta de terra. E o mais interessante disso tudo aqui, que essa pessoa começa a pensar em você com um intuito muito sobre questão de desejo. Por que você está falando isso, Fábio? Porque me aparece cartas de fogo. Tá? Me aparece cartas de fogo e me aparece uma rainha de pentáculos. E essa energia da rainha de pentáculos é uma energia muito carnal, muito de materialização de corpo, muito voltada ao corpo, né? E aparece aqui cartas de fogo, cartas de muita energia de movimentação. Então eu vejo essa pessoa até mesmo pensando em se movimentar em sua direção. Exatamente. Eu vejo essa pessoa pensando hoje se movimentar em sua direção. Se hoje você, de repente, você fala, ah, não, essa pessoa não vai se movimentar na minha direção, jamais, sabe? O que você está falando besteira? Não, vai se movimentar sobre a sua direção, mas o que acontece? Na cabeça dessa pessoa, isso aqui, olha, o oito de paus, o Ás de paus a rainha de pentáculos, isso aqui está dentro da criatividade mental dessa pessoa. O que significa isso? Significa que essa pessoa pensa muito sobre essa questão de avançar em relação a você. Isso está passando nos pensamentos dessa pessoa. Agora, se essa pessoa vai executar essa ação, aí é o que nós vamos ver adiante. E aí o que acontece? No mago, bem aqui, outro arcano maior. Esse arcano maior mostra que essa pessoa, ela está querendo sim vir na sua direção, ou ele está querendo vir na sua direção com um ar muito mais voltado da paixão, da sedução, né? Essa pessoa, hoje, essa pessoa, ela vai vir, ou ele vai vir com muita historinha, muita conversa, né? Muito
envolvendo situações do passado, né? Falando sobre a história que vocês viveram, que não foi pouca, ou de muitas coisas. Eu vejo aqui por que essa pessoa pode falar sobre isso. Porque olha o que tem na mesa do mago. Tem todos os elementos. Tem o elemento copas, o elemento espadas, o elemento pentáculos bem aqui, o elemento, né, de paus, que é o fogo. E o mago, ele veste essa capa vermelha, né, a capa da paixão. E lembrando que o mago, ele é como se fosse uma ponte, né? O que liga lá em cima, liga lá embaixo. E o mago, ele tem muito essa coisa da sedução. O mais interessante de tudo isso é que esse mago apareceu aqui, tá? Na sua questão energética em relação a você, como essa pessoa viesse até você, tá? Porque é um mago, e quando aparece o mago, né, quando aparece uma pessoa, essa pessoa se caracteriza o quê? Na sua frente. Então significa que essa pessoa, ela vai sim aparecer na sua frente, porque o mago, ele aparece, ele vai aparecer, ele vai querer, essa pessoa vai querer te seduzir. Exatamente. Essa pessoa vai querer te seduzir. Agora você tem que ficar muito atento sobre essa questão desse mago, tá? Querer te seduzir, porque existem duas situações, tá? Existem duas situações, eu vou trazer aqui as duas situações. As duas situações ocorrem no seguinte: mostra uma calmaria, tá? Mostra uma calmaria e mostra uma situação delicada, que é a torre. Bem aqui, vou trazer aqui mais próximo. Uma calmaria e uma situação da torre. E o que significa isso? Significa que no atual momento, essa pessoa está tranquila ou tranquilo com a questão do coração, certo? Mas o que precisa ser dito é que quando vier para uma conversa, se essa pessoa vier realmente porque está se mostrando, né? Um mago se mostra na sua frente, então quando um mago se mostra na sua frente, significa que essa pessoa vai sim, em algum momento, aparecer na sua frente. E aí, aqui mostra duas energias, uma energia muito de catástrofe e uma energia de muita serenidade. Então, o que mostra aqui? O que significa isso? 50%, total 100%. O que significa aqui? Quando você se encontrar com esse mago, tá? Essas duas energias aqui, elas vão ficar rondando. Vou botar até assim, tá? Vamos lá, para você poder entender melhor. Vão ficar rondando, tá vendo as energias? Vão ficar rondando quem? O mago? Não você. Vai rondar um mago. Por quê? Porque esse mago tá aqui representando pela pessoa e essas duas cartas estão do lado do mago. Então, essa situação de calmaria e catástrofe, esse mago aqui vai carregar, tá? Vai carregar. É tipo assim, o mago tá vindo e chegou na sua frente. E aí o que acontece? O mago está vestido na tranquilidade e vestido no ódio. É bom salientar, tá? O mago está vestido na calmaria e vestido do ódio. Depende aonde você vai tocar a situação, aonde vai ser a conversa desse mago. E aí a espiritualidade pede o seguinte. O que a espiritualidade pede? O que as energias pedem? Que quando você iniciar uma conversa aqui no Três de Paus, tá vendo aqui o início da conversa, quando lança os barcos? Tá vendo aqui? Lançou o barco. O lançar o barco significa o quê? É o início da conversa, tá? Aqui no Três de Paus. É o início da conversa. A conversa vai ser bom, tá? No começo vai iniciar aquela conversa tranquila. E aí, como é que está? E não sei o que, tá? Mostra a conversa boa, tá? Mostra por quê? Porque vocês vão conversar de uma forma civilizada. Mostra uma interação civilizada bem aqui. Mas
a, a espiritualidade, energeticamente, fala o seguinte: quando você iniciar uma conversa, como são duas cartas de paus, né? E são duas cartas de fogo, tá vendo a sequência? 3 e 4. Ó, deixa eu botar bem pertinho aqui, ó. 3 e 4. Significa uma sequência harmônica na conversa. Por quê? Porque é uma sequência de números progressivos. Depois do 3 vem o 4. Então, o que significa isso? Significa que a conversa entre vocês vão ser algo harmonioso, tá? Mostra uma sequência, e uma sequência positiva. Depois que lançou os barcos, você mostra aqui um sucesso inicial. Mas para que esse sucesso inicial seja bem sucedido na conversa, é necessário o quê? É necessário sabedoria e maturidade. E o Hierofante mostra isso. Bem aqui, olha. Sabedoria e serenidade. Essa sabedoria e serenidade vai causar nessa pessoa o quê? Quando você conversar com essa pessoa que vai estar vestida tanto na tranquilidade quanto no ódio, vão ser dois interruptores. Aonde que você vai tocar? Você vai tocar para de repente sair o ódio dessa pessoa ou continuar a calmaria? Aqui mostra que você vai se sair muito bem na conversa que você vai ter com essa pessoa. Lembrando que o Hierofante traz essa tranquilidade, e o mais interessante de tudo isso é que quando você começar a conversar com essa pessoa dentro dessa energia do Hierofante, a pessoa vai ter uma certa transformação e vai explicar para você muita coisa que rolou. E você deixa essa pessoa explicar. Você deixa essa pessoa botar para fora. Bem aqui, olha, no 4 de pentáculos. A pessoa no começo pode ficar um pouco fechada, tá vendo? No 4 de pentáculos. No começo essa pessoa pode ficar um pouco fechada, pode até mostrar um certo isolamento, mas mostra que você vai ter uma troca muito justa com essa pessoa aqui no 6 de pentáculos, né? Lembrando que pentáculos é sempre o quê? Elemento terra, né? Olha, tanto que você vê, olha, tem duas cartas de pentáculos, tá vendo? Dois elementos terra. Tipo o quê? A pessoa parece não vai falar muito, mas depois a conversa vai desenrolar numa situação muito boa, tá vendo? Já mostra aqui uma situação boa, uma troca, tá? Em pentáculos, uma relação boa que você vai conversar com essa pessoa. Você vai ter uma troca legal e você vai ser até uma pessoa muito tranquila na hora de que você for falar. Você vai ser até muito, vamos dizer assim, uma pessoa muito humilde dentro das questões das suas palavras. Você vai ser muito firme, você vai mostrar uma certa calmaria e tranquilidade. Então, aquela situação da torre ali, você já viu que você já não vai tocar. Então, o que acontece? Quando você já iniciar essa conversa com a calmaria, eu vejo que muitas coisas vão ser resolvidas. Bem aqui, olha, no 6 de espadas. Eu vejo que muitos conflitos do passado, muitos traumas e situações que não ficaram bem resolvidas, vão ser finalmente resolvidas aqui no 6 de espadas. E lembrando que espada é elemento ar, ar é elemento é o quê? Mente. Aqui dentro da cabeça da pessoa vai ficar resolvida a situação. E o que acontece? E aí, essa pessoa vai até, digamos assim, conversar contigo e te explicar, né? Porque essa pessoa está dividida. Aqui, olha. Tá vendo? A pessoa que vai explicar vai ter uma resolução sobre a situação. E tá vendo aqui, ó. 3 pessoas. Tem 3 pessoas no barco e 3 pessoas aqui. Essa é a conversa que essa pessoa vai ter com você. Essa é a conversa que a pessoa vai resolver um caso que o quê? Que envolve 3 pessoas, você e mais uma pessoa que essa pessoa está envolvida. E essa pessoa vai dizer para você o quão confusa aqui ou confuso aqui no carro está, porque as emoções podem estar borbulhando nessa pessoa. Essa pessoa não sabe para onde vai e como poder dominar essa situação. E quando essa pessoa
olha para você, essa pessoa pode até se declarar para você e falar assim: olha, eu olho para você e eu me sinto muito atraído, eu me sinto muito atraída por você. Eu não sei, eu estou com alguém, mas eu olho para você e me sinto atraída ou me sinto atraído. Bem aqui no Cavaleiro de Paus. Os ânimos, os sentimentos se encontram difusos e confusos. E quando essa pessoa olha para você, a pessoa vê uma figura atraente aos olhos dele ou dela. Por isso que esses sentimentos ficam assim, né? Tipo, essa pessoa está tentando, digamos assim, tentando controlar os sentimentos, mas a energia do Cavaleiro de Paus que toma conta dessa pessoa começa o quê? Puxar essa pessoa para cima de você. E quando essa pessoa tenta se controlar, tá? A pessoa tem uma forte atração por você e começa a querer se controlar. Ó, olha só, no 7 de paus. Essa pessoa tenta lutar contra uma situação. Essa pessoa tenta ser o máximo possível discreta ou discreto. Olha aqui, símbolo do quê? Espada, mente. Ou, perdão, espadas, elemento ar, elemento mente. Então a cabeça da pessoa começa a lutar no 7 de espadas, ou no 7 de paus, perdão, e no 7 de espadas, tá vendo aqui, ó, duas cartas 7, tá vendo? Uma carta que a pessoa tenta entender toda uma situação e outra carta que a pessoa tenta ser o quê? Cautelosa ou cauteloso com toda essa situação. E o mais interessante de tudo isso é que a pessoa não vai se sentir bem porque a pessoa está lutando contra um instinto natural, que é, apesar de, além de ter um instinto natural por você, porque essa pessoa vai sentir você mais bonita ou bonito, mais atraente aos olhos dele ou dela, e essa pessoa vai querer lutar contra isso. Quando essa pessoa luta contra isso, essa pessoa se sente mal, se sente impotente. Olha aqui como a pessoa se sente. 5 de pentáculos. A pessoa se sente mal, se sente impotente, se sente, caramba, eu tô afim de cair nessa, mas tipo, não posso. E a pessoa tenta se bloquear. Olha aqui, no 2 de espadas. A pessoa tenta se bloquear e a pessoa se sente mal, aí tenta bloquear de novo e se sente mal e vira um ciclo vicioso, até que a pessoa se dá em conta que o que eu devo fazer? Ou eu devo iniciar algo novo ou não iniciar algo novo. E é o que aparece aqui, olha, um pajem de pentáculos. O que significa essa energia do pajem de pentáculos? Significa que essa pessoa que está lutando contra essa, vamos dizer assim, essa impotência ou insatisfação ou até mesmo está em cima do muro, não sabe para onde vai, essa pessoa até pensa em iniciar algo novo com você. Tá vendo aqui? Além de iniciar algo novo com você, essa pessoa tem isso no coração, por isso que essa pessoa fica com esses bloqueios, com esses cuidados, porque essa pessoa pensa, poxa, será que vale a pena realmente eu embarcar na dela ou na dele? Porque essa pessoa vai se sentir atraída por você, atraído, mas essa pessoa pode ficar com um pé na frente e outro atrás e ficar muito indecisa ou indeciso. Então, nessa história toda, nesse fringir dos ovos, é importante que você fale com essa pessoa de uma forma clara depois, sinta essa situação dessa insegurança ou dessa situação de estar no muro, se de repente interessar a você, eu acho que você deveria chegar e esclarecer com essa pessoa e dizer a sua percepção de saber que essa pessoa está em cima do muro e falar, olha, eu sei que você está indeciso, eu sei que você está tendo muitos conflitos, mas, tipo, se você gosta dessa pessoa e quiser tocar, ok. Mas também você pode gostar dessa pessoa e também não querer estar mais envolvido ou envolvido com essa pessoa. E também você pode ser franca ou franco e falar com essa pessoa, falar, olha, eu acho que foi muito legal a gente ter se reencontrado, ter conversado. Gosto de você, posso ter sentimentos por você, mas eu estou em outra. Simples assim também, você pode dizer. Ok? Então também ficou até a minha sugestão aqui para que vocês, cada um de vocês, possam até mesmo, né, ter como, vamos dizer assim, como ferramenta para poder pensar antes mesmo de executar qualquer ação. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.